Então, nós vamos falar aqui da Convenção de Nova York e da Lei Modelo da Uncitral. A Convenção de Nova York e a Lei Modelo da Uncitral, por que é importante nós falarmos sobre esses dois documentos, né? Porque eles são essenciais para a gente compreender a arbitragem como forma de resolução de controvérsias, pelo fato de que elas são amplamente adotadas pelo mundo inteiro. Então, começando pela Convenção de Nova York, né, que é sobre o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Ela foi ratificada por mais de 150 países, inclusive o Brasil. Ela data de 1958 e tem por objetivo principal promover o respeito ao cumprimento de sentenças arbitrais estrangeiras. Isso dá uma segurança jurídica muito grande às partes que optam por esse meio de solução de conflitos. Além de estabelecer um rol de causas para o não reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras, a Convenção de Nova York ela também dispõe sobre convenções de arbitragem, porque as convenções no sentido de que a justiça estatal deve proteger a arbitragem, tem o dever, então, um compromisso internacional que esses países que ratificaram a convenção, elas se comprometeram a respeitar uma sentença arbitral. O judiciário tem esse dever e ele cumpre. Aqui no Brasil isso não é um problema nenhum, já é um problema superado e normalmente quando alguma parte quer entrar com alguma ação na justiça estatal, o juiz, quando vê prima facie que tem uma cláusula de arbitral, ele devolve para... Não, isso é um caso que tem que ser resolvido pela justiça privada. Isso é muito bom, ter essa segurança jurídica. Falando da Lei Modelo da Comissão das Nações Unidas, que é a Uncitral, né? A lei da Uncitral. É uma lei modelo para o direito de comércio internacional, a chamada United Nations Commission on International Trade Law. Também é um instrumento bastante importante para a arbitragem, porque ela elaborou uma lei modelo, como diz o nome já, né? Essa lei modelo, até digo que a nossa lei de arbitragem, ela foi baseada na lei modelo da Uncitral. Não que ela siga, mas ela se baseou nela para fazer, e é isso que ela serve. Várias leis de arbitragem no mundo inteiro usaram a arbitragem, a lei modelo da Uncitral, para elaborar sua própria lei interna, né? Fazendo algumas adaptações de acordo com a legislação nacional, mas elas foram adotando, modificando, mas existe um esqueleto que elas utilizaram, que foi o caso feito aqui no Brasil, né? A Austrália, o Canadá, o Japão, a Nova Zelândia, todas as leis de arbitragem desses países, assim como a lei brasileira, elas utilizaram a lei da Uncitral como modelo. Então, por isso esses dois documentos são essenciais para o entendimento e para a respeitabilidade da arbitragem. O que diferencia aqui no Brasil, isso no nossa própria legislação, né? Porque isso difere de um país para outro. O que diferencia uma arbitragem nacional de uma arbitragem internacional? Para a gente aqui no Brasil, o que diferencia é onde foi prolatada aquela sentença. Por exemplo, o processo pode correr todo no estrangeiro, em algum país, mas se as partes decidirem que a sentença vai ser prolatada aqui no Brasil, ela será considerada uma arbitragem nacional. Essa é a nossa diferenciação, né? Então, simplesmente existe essa exigência legal de que o laudo proferido fora do território nacional seja atribuído eficácia aqui. Por exemplo, eu não fui muito clara aqui, mas se uma sentença arbitral ela é prolatada fora, esse laudo é estrangeiro, a nossa exigência legal é que essa sentença arbitral seja homologada aqui no Brasil para ela ter força de sentença transitada em julgado. Caso essa sentença seja proferida aqui no Brasil, não tem essa exigência. Uma vez falada a importância desses dois documentos, eu gostaria de tratar um pouco das instituições e das câmaras de arbitragens, também das arbitragens institucionais e arbitragens ad hoc. Você sabia que existiam esses dois tipos de arbitragem?